está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Hoje é quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Feliz Ano Novo para todos vocês. E nessa edição especial do Jornal PT Brasil, você vai ver a reapresentação da entrevista com Amaro Pereira, prefeito de Ipaporanga, no Ceará, cidade que elegeu prefeito, vice-prefeito e vereadores, todos do PT. E uma matéria sobre o primeiro ano do governo Milei na Argentina, que aumentou a recessão, o desemprego e a pobreza no país. Olha só, a gente abre essa edição do jornal contando uma curiosidade. Em Ipaporanga, numa cidade de cerca de 11 mil habitantes que fica no interior do Ceará, o PT elegeu nesse ano prefeito, vice-prefeito e todos os vereadores da cidade. E sobre esse assunto nós vamos falar ao vivo a partir de agora com o prefeito Amaro Pereira. Amaro, queria agradecer sua participação aqui com a gente, disponibilizar esse tempo para falar com a gente ao vivo aqui. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham no TV Brasil, boa tarde, Matheus. A gente fica muito satisfeito de poder participar e falar um pouco da nossa cidade, da nossa caminhada, né, que foi, graças a Deus, exitosa, com muito trabalho, muita construção, e a gente fica muito satisfeito com o resultado da eleição, não pelo resultado em si, mas o reconhecimento da nossa população, de confiar no nosso trabalho, nos permitir passar mais 4 anos trabalhando para essa cidade. A gente encara hoje o serviço público, né? Sempre digo que fazer o público hoje é um ato de amor e de coragem. Eu gosto de ser representante do povo daquele município. Eu acho que tudo isso são fatores importantes que levaram a este resultado, né? A gente é muito satisfeito. Foi criado um projeto político desde 2012, onde o ex-prefeito e hoje líder, presidente do nosso partido, Tonho Contábil, foi eleito em 2012, reeleito em 2016, e eu fui secretário de Finanças dentro dessa gestão, ele me dando a oportunidade de ser o sucessor dele em 2020, e nesses 4 anos fizemos um trabalho, né, melhorando aquilo que precisava melhorar, mantendo o que precisava manter, e um projeto político realmente bem administrado mostra, né, que o povo reconhece que melhora a vida das pessoas. E uma das missões da nossa política é levar políticas públicas aos 4 cantos do nosso município, né, com muita humildade, muita simplicidade, para que as pessoas entendam da melhor forma. Então, eu fico muito feliz com esse resultado, pelo reconhecimento, que não é feito só por um trabalho das mãos de uma pessoa, mas sim de toda uma equipe, né? Nós conseguimos bons resultados nesses 4 anos da nossa educação, conseguimos bons resultados na saúde, na assistência social. Um dos maiores programas de investimento em infraestrutura dentro desses 4 anos foram feitos na nossa Ipaporanga. Então, tudo isso se soma a esse grande resultado. Ô, Amaro, eu queria te perguntar, então, falou um pouquinho sobre esse trabalho feito aí ao longo desses 4 anos, agora reeleito, né? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que vai ser agora governar com uma Câmara, então? Quais são os benefícios aí de governar com uma Câmara de Vereadores aí da cidade
todinha, né, da mesma bancada, do mesmo partido. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar em Ipaporanga? Matheus, eu vejo isso como um fator muito tranquilo, né? A gente tem um governo, tem tido um governo nesses últimos 4 anos autoavaliativo, autocrítico, né? E muito acessível às pessoas. Então, as nossas políticas públicas elas já nascem do interesse das pessoas de escutá-las, já nasce do interesse de escutá-las, de ouvi-las, os anseios. Eu fiz uma campanha política onde eu visitei todos os distritos, localidades, população e pude escutar os maiores interesses da nossa população. Então, é voltado em cima disso que o Executivo mandará projetos para ser executados e votados pelo Legislativo, onde eu tenho certeza que o nosso Legislativo também escolhido, né, referência desse nosso trabalho em conjunto, também terá autonomia de fiscalizar, de dar sua opinião. Nosso gabinete tem porta aberta para o nosso legislativo. E o mais interessante, Matheus, que nós já vemos com essa hegemonia em 2 anos. Nem todos foram eleitos pelo PT, mas agora nós estávamos com a Câmara toda já afiliada ao PT. Então, nós temos 2 anos já de muita experiência trabalhando dessa forma. E se o resultado da eleição deu essa expressividade, então é sinal que uma Câmara unânime trabalha, sim, pelo povo, né? Então, nós temos um executivo que realmente pensa no bem das pessoas, que pensa em mandar projetos para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a nossa cidade, a infraestrutura, a fazer as políticas públicas chegarem nos 4 cantos do nosso município, principalmente para os que mais precisam, né? Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas mais vulneráveis que às vezes não sabem correr atrás daquilo que precisa, e a gente precisa buscar essas pessoas, resgatar, para que elas possam ter o direito da mesma pessoa que sabe se comunicar. E outra coisa importante que eu vejo dentro dessa gestão, sempre digo que não precisa, muitas das vezes, ter oposição partidária. Precisa sim se dialogar e todo mundo tem direito a dar sua opinião. Quando você tem um governo democrático, todo mundo dá sua opinião e chega no consenso do que é melhor para a população. Muitas das vezes tem certas oposições que não pensa no bem da população, pelo contrário, faz aquela politicagem e polemiza. Então, nós teremos uma Câmara onde teremos um bom diálogo, onde todo mundo tem o direito da sua opinião e, com certeza, chegar no melhor resultado democrático para aprovar projetos de interesse à nossa população. Amaro, você acabou comentando um pouquinho aí também sobre a tua campanha, né? E eu queria entender um pouquinho mais dessa curiosidade, né? É uma cidade aí de cerca de 11 mil habitantes, né? Como é que foi essa campanha? Você conseguiu visitar todos os eleitores, né? Como é que foi isso? Porque característica de uma cidade pequena, de repente o senhor conseguiu mais acesso a essas pessoas, né? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa aproximação, de como foi esse diálogo. Matheus, a gente tem um governo atuante durante os 4 anos, né? Eu sempre digo que nos 4 anos nós trabalhamos muito, nós sempre fomos presentes nas comunidades, nas escolas, fomos presentes em eventos culturais, a gente sempre esteve perto da nossa população. E isso facilita, né, todo esse conhecimento, essa abertura. E nós já tínhamos uma gestão, graças a Deus, bem avaliada, bem participativa, mas nem por isso me impediu de escutar as pessoas. Pelo contrário, eu tive a oportunidade de escutar cada munícipe que estava na sua casa, visitei distrito por distrito, localidade por localidade, e visitei a sede do município de uma maneira mais rápida, por ser mais intensa, mas o pessoal da sede do município já tem um acesso maior no dia a dia, né? Então já nos conhece mais no dia a dia. E eu queria levar um abraço, uma alegria, um sorriso para cada pessoa dos 4 cantos do nosso município. Conseguimos, estou muito satisfeito. Escutei as pessoas, escutava delas muitos elogios, mas também aquilo que precisava melhorar, está tudo guardado comigo, o que nós precisamos fazer de melhor para o nosso povo, e isso eu acho que é respeitar o nosso povo. Por mais que eu sabia que nós tínhamos uma situação favorável política, mas não me impediu de escutar os anseios da minha população. Então, eu tenho muito respeito ao povo, esse é um dos fatores também. Eu gosto de representar o nosso povo de Ipaporanga, gosto de ser representante deles, gosto de ser inspiração para os nossos jovens, para que eles possam ter mais oportunidade. A gente conseguiu ampliar mais oportunidade para os nossos jovens, para nossas famílias, né? Eu vejo a Ipaporanga hoje um ambiente bem mais harmônico, a gente conseguiu
e teve a credibilidade de unir mais pessoas, de unir grupos políticos. Tivemos algumas, nosso grupo, habilidades necessárias para se chegar nesse resultado, isso foi importante, né? Do nosso vice-prefeito Cleuto, dos candidatos a vereadores, que foram 10 candidatos a vereadores, 9 eleitos, e o nosso único suplente também é do PT. Hoje a Câmara de Paporanga, a partir de 2025, vai contar com um único suplente, Matheus, mas que nos gera muita responsabilidade e com certeza vamos corresponder fortemente trabalhando pelo nosso povo. Outro segredo também é ter parcerias fortes. Nós temos parcerias com o presidente Lula, com o ministro da Educação, Camilo Santana, da maior referência do estado do nosso Ceará, com o nosso governador Elmano, nossos deputados, né? José Guimarães é o nosso deputado federal, que a gente tem acesso, temos Messias, temos algumas lideranças políticas no estado, senadora Augusta Brito também, muito presente. Então, a gente tem lideranças que fortalecem tudo isso, toda essa cadeia política da nossa Ipaporanga. E um dos segredos também é escutar a população. Eu só consigo solucionar um problema se eu ouvi-lo e se eu solucionar. Para solucionar o problema, eu preciso problematizar, né? Então, eu devo escutar as pessoas, nosso gabinete é porta aberta. Então, foi uma gestão pautada em 4 anos, que se consolidou com uma campanha bem feita e com o principal motivo, né? O respeito ao nosso maior patrimônio do município, que é o nosso povo. Amaro, uma última pergunta, então. O senhor acabou comentando dessa questão de ser referência para os jovens. O senhor é um prefeito bastante jovem, né, com 34 anos, está sendo reeleito a primeira vez com 30 anos, então, né, o senhor assumiu. Qual a importância da juventude na política? Como é que o senhor vê a importância da juventude? Eu vejo a importância da juventude hoje de extrema necessidade, importante, né? Eu sempre digo que não basta ser jovem fisicamente, pode ser a idade que for, mas que tenha a mentalidade jovial, com maturidade, com compromisso, né? Com diálogo, porque não se constrói um processo democrático, uma civilização dentro de um município, dentro de um estado, em um país, sem o diálogo, sem você dar a oportunidade de ouvir as pessoas, né? Então, assim, eu considero o nosso grupo de prefeitos jovens que foi eleito agora, a gente tem um certo grupo que a gente dialoga, que a gente articula, e eu vejo o quanto todos têm interesse em fazer pela sua cidade, em levar o melhor para o seu povo. E eu sempre escutei que o futuro da política estava nas mãos dos jovens, e hoje eu posso vivenciar isso, né, de forma concreta, eu estando prefeito daquela cidade, né, e realmente fico feliz de chegar a esses resultados, porque eu sei o quanto eu me esforcei junto com a nossa equipe para apresentar resultados de políticas públicas. Eu sempre digo que no serviço público o nosso máximo sempre será o mínimo para as pessoas. Então as pessoas elas estão sempre com uma constante expectativa, e nós como políticos temos que ter esse pensamento de que a política ela é o ato de resolver problemas. Eu estou ali para resolver problemas, não para fugir, para jogar debaixo do tapete. Então eu acho que o jovem tem esse papel, desde que o jovem tenha equilíbrio, tenha maturidade, compromisso e respeito à população, né? Então, assim, não só basta ser jovem. Então, eu acho que o que tem que ser mais jovem ainda é a forma de pensar, a forma de agir, de maturidade e de ações. As suas ações concretas, as suas ações, seus serviços falam melhor do que a sua teoria. Então, a prática, hoje, graças a Deus, a gente tem tanto isso na prática quanto na teoria. Então, muitas das vezes, a gente vê jovens, mas que não agregam o pensamento da verdadeira política, da boa política. Então, o jovem tem um diferencial, sim, desde que trabalhado da maneira correta, com maturidade, compromisso e projetos que beneficiem o povo. Amaro, eu queria agradecer então tua participação aqui, desejar sucesso aí nesse final desse mandato e, claro, no começo do ano que vem, a partir do novo mandato. Sucesso, viu? Obrigado pela participação. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo espaço. Obrigado a todos, a toda a equipe, a toda a imprensa que nos permite falar da nossa cidade de Ipaporanga. Esse resultado é fruto de muito trabalho. Dizer ao nosso povo da Ipaporanga que o Amaro continuará muito mais forte. Ninguém é 100%, mas 92% nós seremos bem mais fortes na nossa Ipaporanga. E só agradecer a cada um que confiam e confiaram e vão continuar confiando, porque nós trabalharemos
diuturnamente para que aquela nossa cidade evolua a passos largos. Muito obrigado. Obrigado, Amaro. Tá aí então Amaro Pereira participando ao vivo aqui com a gente, ele que foi eleito, ele vice-prefeito e 9 vereadores na Câmara de Ipaporanga, todos do PT, em Ipaporanga, no Ceará. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução. E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT. Acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da Farmácia Popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. De 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Desse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. O extremista de direita Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina em dezembro do ano passado. Desde então, o mandatário aplicou um plano de ajuste fiscal severo, fechou uma infinidade de órgãos públicos e cortou o repasse de recursos para a assistência social. Um dos efeitos dessa medida foi o crescimento da pobreza. Segundo estimativas do Observatório da Dívida Social Argentina, da Universidade Católica Argentina, o índice de pobreza ficou em 52% no primeiro semestre deste ano, o que equivale a 14 milhões de pessoas na indigência. O custo de vida da maioria explodiu, com aumentos das tarifas de água, energia e transporte, e o desemprego subiu de 5,7% para 7,6% da população. Para o fim de 2024, a expectativa é que a inflação do país chegue a 124% no acumulado de 12 meses. A presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, em postagem nas redes sociais, criticou a falta de divulgação desses números negativos da economia argentina por parte dos grandes veículos de comunicação do Brasil. Numa publicação, Gleisi declarou, abre aspas, o governador Tarcísio homenageia a irmã de Milei. O Globo faz editorial elogiando o próprio por sua política econômica. É disso que eles estão gostando. Fecha aspas. A presidenta do PT também destacou que o governo argentino precisou recorrer novamente ao Fundo Monetário Internacional e que, abre aspas, o Globo e Tarcísio deixam claro o que eles querem para o Brasil.
É o que teria acontecido se continuasse a política de Paulo Guedes e Bolsonaro. Assim nós ficamos sabendo de que lado eles estão. Não é do lado dos trabalhadores, aposentados, do povo, do Brasil. Fecha aspas. Uma matéria do portal do PT destaca um editorial publicado pela Folha de São Paulo nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, que comprova nas próprias palavras do jornal o momento ruim argentino. Em um dos trechos, informa que Milei congelou aposentadorias, demitiu servidores e eliminou programas. O resultado imediato foi a contração da economia concentrada no primeiro semestre. O PIB deve recuar cerca de 3% em 2024 e a pobreza atingiu 52,9% da população, alta de 11,2 pontos percentuais. Embora tenha havido uma redução na inflação, o custo social na Argentina aumentou. A matéria do portal do PT também faz uma comparação entre os números atuais da economia do Brasil e da Argentina e expõe a fragilidade do modelo de Milei. Enquanto que no Brasil a taxa de desemprego caiu para 6,2%, menor índice desde o início da série histórica iniciada em 2012, na Argentina subiu para 7,6% da população. Já a projeção da inflação para 2024 no Brasil é de 4,59%, enquanto que na Argentina esse índice é de 124%. No quesito crescimento do PIB, a projeção para 2024 no Brasil é de 3,5%. Já na Argentina, essa previsão é negativa, em menos 3,5%. E o nível de pobreza, que no Brasil atinge 27,4% da população, com redução de 4,2% em um ano, na Argentina, esse número aumentou em 11,2% em apenas um ano, atingindo 52% da população do país. Em outra publicação, a presidenta Gleisi Hoffmann também declarou que no primeiro ano de governo Lula, a pobreza no Brasil caiu ao menor nível desde o início da série de pesquisas em 2012. Gleisi também lembrou que 8,7 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza e 3,1 milhões da extrema pobreza, e que o país vai seguir melhorando porque é o resultado do aumento do emprego, da renda e da cobertura dos programas sociais, como o Bolsa Família, que o governo está fortalecendo. Bom para o povo, bom para o país. Mas, ainda nas palavras da presidenta, a mídia e o mercado gostam mesmo da política do Milei, que jogou mais da metade da população da Argentina na pobreza para fazer superávit fiscal. Olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleisi Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada.
setor industrial foi um dos grandes protagonistas nesses 2 anos de reconstrução do governo Lula. A nova Indústria Brasil, lançada no início de 2024 como parte da estratégia de reindustrialização do país, tem como eixos principais a inovação e a tecnologia, fundamentais para criar postos de trabalho mais especializados e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. A maior parte dos recursos de 30 bilhões de reais são de financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapil. O programa foca nos eixos produtividade, inovação digital, exportação e indústria verde. Outro destaque do setor foi o lançamento do Programa de Depreciação Acelerada, que tem previsão de liberação inicial de 3,4 bilhões de reais. Empresas brasileiras de 23 setores terão redução na tributação para adquirir máquinas, equipamentos, aparelhos e outros instrumentos novos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou durante o Encontro Nacional da Indústria o protagonismo do setor no bom desempenho da economia em 2024. Nós tivemos no segundo trimestre um crescimento do PIB brasileiro acima do esperado, 1,4%. E esse crescimento do PIB no segundo trimestre maior foi muito impulsionado pela indústria, que cresceu 1,8%. E quando a gente abre a indústria, a maior parte foi bens de capital, ou seja, investimento, o que garante que nós vamos ter um crescimento mais sustentável. Quando a gente compara janeiro a setembro do ano passado com janeiro a setembro deste ano, o crescimento da indústria de bens e capital foi de 7,5%, que é uma boa notícia. Outro pilar desse processo de modernização é o papel do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que alcançou um recorde histórico em aprovações para projetos de inovação, totalizando 9 bilhões de reais entre janeiro e setembro de 2024. Desse total, 6,6 bilhões de reais foram destinados pelo programa BNDES Mais Inovação. O valor representa 6,5% do total das aprovações do banco no período, o maior percentual já registrado para o segmento de inovação. Nos primeiros 11 meses deste ano, a importação de bens de capital, como máquinas, equipamentos, caminhões e ônibus, alcançou um recorde de 32,5 bilhões de dólares, cerca de 198 bilhões de reais, o que representa um aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2023. Esse desempenho reflete o crescimento dos investimentos no país. O presidente Lula explicou que o sucesso da política econômica de seu governo é devido à distribuição de oportunidades. É esse país que tem que dar certo se ele for pensado assim. Se esse país for pensado pequeno, esse país não vai dar certo. Vai ficar sempre pouco, vai ficar sempre crescendo pouco, vai ficar sempre... Há quanto tempo que a gente não cresce? A última vez que esse país cresceu, Armando Monteiro, a última vez que esse Brasil cresceu para valer foi em 2010, quando eu deixei a presidência da República. De lá para cá esse país caiu. Ele voltou a crescer agora. E por que ele voltou a crescer agora? Porque, para mim, política econômica não é concentração de riqueza. Política econômica é distribuição de oportunidades para 210 milhões de habitantes, que tem que ter uma combinação de vários fatores. Não é a indústria brigar com o agronegócio, a indústria brigar com o comércio, não. Nós juntos é que poderemos crescer e fazer a diferença nesse país. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau!